Abre a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 1. Veio assim um bicho. Calma. Apocalipse 1. Nós vamos ler a partir do verso 4, tá? Mas antes de ler, vamos orar. Esperar você sentar. Apocalipse 1, verso 4. Se você trouxe sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Hoje nós começamos uma série de sermões acerca das 7 igrejas do Apocalipse, tá? Então a gente começa hoje a primeira igreja. Eu vou trazer um contexto. Na sequência eu entro na igreja de Éfeso, tá? E a partir do próximo domingo, na sequência aí Esmirna, Tiatira, Pérgamo, tá? Filadélfia, Laodiceia, e até a gente concluir os 7 sermões. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelos louvores aqui entoados, Pai, porque já sentimos o teu toque, a tua presença, Pai, no meio dos louvores, e o Senhor habita no meio dos louvores, Pai. Te agradeço por cada um dos teus filhos que chegaram, Pai, cada família representada, Pai, cada lar, cada casamento, Pai, cada servo teu, Senhor, que o Senhor direcionou e o Senhor trouxe até aqui, Pai. Pai, nós queremos te entregar esse momento tão importante que é o momento da ministração da tua palavra, Pai. Eu quero me colocar diante de ti, como louvor que cantamos aqui, Pai, em que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Eu seja apenas um mensageiro, um instrumento, Pai. A mensagem sempre é maior que o mensageiro. O mensageiro nunca pode ser maior que a mensagem, Senhor. Então que a mensagem, Pai, seja o principal aqui, Pai. Que os teus filhos saiam daqui restaurados, mudados, transformados, porque é isso que a tua palavra faz, Senhor. A tua palavra tem esse poder de transformar as nossas vidas, Pai. Que os teus filhos possam estar com os corações sedentos, abertos, a receber essa porção da tua parte, Pai. Esse maná fresco, Senhor, que vem da tua parte, que vem de ti, Senhor. E que tudo aquilo que queira impedir o teu agir, a tua vontade, Pai, possa estar sendo amarrado e denunciado agora no nome de Jesus, Pai. Somente o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso meio. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor, porque reconhecemos, Pai, que tudo é por ti, para ti, e sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Te recebemos mais uma vez com muita alegria e com uma salva de palmas no nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor. Queridos, esses sermões a qual nós começamos hoje já vem de um tempo. O Senhor coloca no meu coração. Eu tenho pregado sermões expositivos aqui em cima de livros, e o Senhor tem confirmado isso no meu coração. Eu tenho recebido muitos feedbacks também dos queridos acerca dessas mensagens. E uma coisa é trazer mensagens distintas, e outra coisa é trazer uma mensagem completa em cima do tema. Então, por isso é muito bom nós, vez ou outra, trazer essas séries de sermões, porque você não vai entender só o aspecto de uma igreja, mas você vai entender as 7 igrejas e todo o contexto a qual envolvia aqueles dias. Mas antes de começar, eu quero mencionar que o livro de Apocalipse, nós não precisamos ter medo dele. Às vezes a gente fala Apocalipse, as pessoas já, vixe, eita. Não é esse o tipo de sensação que devemos ter ao ler o livro de Apocalipse. Eu entendo em partes que é um livro denso, é um livro complexo, é um livro complicado por ter muitas simbologias. Não é um livro literal, é um livro com muito mais aspectos proféticos, escatológicos, do que uma outra leitura de um outro livro. Sim, ele tem toda essa dificuldade, ainda mais por apontar esses aspectos escatológicos para os últimos dias. Mas o livro de Apocalipse não é livro de medo. O livro de Apocalipse é livro de esperança. O livro de Apocalipse é como se você pegasse um livro que você está lendo agora e você está com pouco tempo, ou está ansioso para saber o final da história. Você vai para os últimos capítulos desse livro para você saber se o mocinho vai ganhar,
para você saber quem vai ser o vencedor da história. E quando lemos e estudamos os 22 capítulos de Apocalipse, nós vamos entender uma coisa: Jesus é triunfante, a igreja é triunfante. Jesus pisa na cabeça da serpente e nós estamos do lado que vence. Nós somos vencedores. Por isso que Paulo diz aos Romanos assim, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Cristo. Nós estamos do lado que vence. Não é a perseguição, não é as afrontas, não é as injúrias que vão derrubar a igreja de Cristo. Cristo, ele prevalece. Então é isso que a gente vai acompanhar nesse livro de Apocalipse. Não sei se você já teve a sua oportunidade de ler. E esse livro, e aqui agora nós vamos começar a leitura, e eu vou continuar. Vamos ler a partir do verso 4, por favor. Apocalipse 1, verso 4. Todo mundo abriu? Amém? O texto diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente continua. Então, à luz do texto, nós vamos perceber que o destinatário dessa carta, para fazermos uma boa hermenêutica do texto, uma boa exegese do texto, primeiro eu preciso fazer algumas perguntas. João escreveu para quem? Então João, ele faz uma dedicatória dos seus escritos, dos versos, às 7 igrejas que haviam na Ásia Menor, lugar hoje, atual Turquia. Então ele vai fazer essa dedicatória às 7 igrejas. E esse número 7, ele já é um número que contém porta um valor numérico, mas também ele tem um grande valor simbólico. Para você ter ideia, 54 vezes há a menção do número 7 na Bíblia. Na verdade, só no livro de Apocalipse, desculpa. Só no livro de Apocalipse, 54 vezes nós temos o número 7. A Bíblia vai falar, o livro aqui na realidade, Apocalipse vai falar de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres e 7 montanhas. O número 7 tem a ver com completude, tem a ver com plenitude, tem a ver com algo completo, algo cheio, algo pleno. Então, essas 7 igrejas da Ásia Menor, o pastor tinha só 7, não, tinha muito mais que 7. Mas quando ele seleciona as 7 igrejas, ele está trazendo uma mensagem para toda a igreja, em todos os tempos, em todas as eras,
é uma mensagem feita e dedicada para as igrejas, inclusive para os nossos dias. Quando nós pegamos o autor do livro, a autoria joanina é unanimidade. João é o autor do livro. O apóstolo João é o autor desse livro de Apocalipse. João, ele, aqui nesse período, todos os outros apóstolos já tinham sido mortos. Todos por viés do martírio. Ficou só João. João estava vivo. Todos os outros seus amigos apóstolos já tinham morrido. E era o ano de número 81. O imperador era um homem chamado Domiciano. Domiciano, querendo calar a boca de João, Domiciano, ele exila João nessa ilha vulcânica chamada Patmos. Era no mar Egeu, uma ilha para exilados políticos, porque o imperador queria calar a voz de João. Então, ele foi mandado para aquela ilha por intermédio do imperador. Mas, se nos atermos ao verso 9, você pode ler novamente, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. O verso 9, o próprio João, ele diz assim: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse homem chamado João, conhecido por muitos como o apóstolo do amor, o último apóstolo vivo, o último homem que não morreu pelo viés do martírio, mas morreu de uma morte natural, ele estava reconhecendo que não era o homem que tinha levado ele para lá. Porque, queridos, às vezes os homens vão dar, que parecem ser últimas palavras, mas entenda, a última palavra sempre é de Jesus Cristo. João entendeu que ele não estava ali por conta dos caprichos do imperador Domiciano, mas ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Se João não tivesse sido mandado para a ilha de Patmos, ficado isolado naquela ilha vulcânica, num asilo político, ele não tinha recebido dessa poderosa revelação do Apocalipse. Tudo tem um propósito na nossa vida. Às vezes não é o homem que está fazendo as coisas conosco, é Deus que está permitindo, porque Ele tem um propósito, porque Ele tem uma missão, porque Ele quer nos entregar algo. Às vezes é uma revelação, às vezes é algo da parte dele. Esse imperador, querido, ele era muito ruim. Alguns intitulam ele até de o segundo Nero. Ele foi o primeiro imperador que requereu para si a adoração, ao ponto de, a partir dele, eles começarem a construir estátuas para os imperadores, e os imperadores exigirem a adoração. Era um homem mau, era um homem cruel, era um homem tirano, e esse homem quis calar a boca do apóstolo João. Esse tempo era um tempo também, é importante frisarmos, era um tempo de ferrenha perseguição à igreja. Nesse tempo os cristãos eram jogados nas arenas para serem comidos pelos leões. Nesse tempo os cristãos eram amarrados em estacas e queimados vivos, querido. Era um tempo de terrível perseguição à igreja. Um tempo difícil. Como já falei, os apóstolos já todos mortos, apenas João vivo. Um tempo amargo para a igreja de Deus. E João, ele escuta essa voz. E agora eu quero ler a partir do verso 11. O verso 10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouviu por trás de mim uma grande voz. O verso 12, diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talhadas e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Essa era a visão que eu estava vendo. Esse era o aspecto do homem a qual ele estava vendo.
Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Jesus destina essa mensagem para 7 igrejas. Quais são elas, pastor? Primeira dela, a igreja de Éfeso. Essa é a primeira igreja. Característica: abandonou o primeiro amor. Segunda igreja, Esmirna, a igreja perseguida. Pérgamo, a igreja fiel. Tiatira, a igreja relaxada. Sardes, a igreja morta. Filadélfia, a igreja missionária. E por último, Laodiceia, a igreja morta. Das 7 igrejas, 2 delas só recebem elogios: Esmirna e Filadélfia. 4 delas recebem elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma das igrejas recebe só críticas, que é a igreja de Laodiceia. Então, hoje nós começamos a abordar a primeira carta à igreja de Éfeso. E aí eu peço que você vá para o capítulo 2. Tudo bem até aqui? Amém. Amém. Capítulo 2, a partir do verso 1. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? A primeira igreja mencionada é a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era a maior, a mais rica, a mais importante igreja da Ásia Menor. Era um grande porto. Quem quisesse entrar para a Ásia passava por Éfeso. Era uma igreja opulenta, uma cidade rica, uma cidade de muitas posses, uma cidade onde havia o culto a Diana. Não é a você não, viu, tio? Você é bênção. Quebra o gelo. Tinha o culto a Diana. Era uma igreja, era uma cidade idólatra, uma cidade de muito misticismo, uma cidade muito populosa. Se diz que havia 200 mil habitantes naquela cidade. Então, essa era a cidade de Éfeso, a qual nós temos aqui essa primeira carta. Quem foi que inaugurou essa igreja? Essa igreja é inaugurada por Paulo. Paulo visita a cidade de Éfeso lá no final da sua segunda viagem missionária, mais ou menos 52 depois de Cristo. E ali ele permanece por 3 anos naquela igreja. Ali ele estabelece aquela igreja. Depois, quando Paulo ainda está ali, na verdade, há sinais de avivamento. As pessoas ouviam o evangelho, as pessoas denunciavam e confessavam os seus pecados de forma pública. As pessoas se convertiam, rompendo com o ocultismo, rompendo, queimando seus livros mágicos. O evangelho se espalhou por meio dessa igreja.
Muito do Evangelho foi espalhado pelo trabalho dessa igreja. Nós podemos ver isso lá em Atos 19. E Paulo é preso a primeira vez em Roma. Paulo escreve a carta aos Efésios, agradecendo a Deus pelo amor daquela igreja, pelo empenho daquela igreja. E agora não é mais Paulo o pastor, agora é Timóteo. Timóteo é enviado para pastorear a igreja de Éfeso. Timóteo é o pastor ali. Depois, o próprio apóstolo João, quando sai da ilha de Patmos, ele vai pastorear a igreja de Éfeso. Entenda, às vezes o problema não é a liderança. Às vezes o problema não é o pastor. Essa igreja teve Paulo, teve Timóteo, depois teve o apóstolo João. A tradição diz que o apóstolo João morreu velhinho. O apóstolo João dizia assim: filhinhos, amemos uns aos outros. Então o problema não era a liderança, o problema era em si, a igreja. Nós vamos ver a conclusão disso. Essa carta aqui é escrita depois de 40 anos, a segunda geração de crentes. E em cima desses versos eu vou fazer aqui uma exposição para nós. O verso 1, ele começa dizendo que estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Queridos, a primeira coisa que a gente precisa mencionar aqui é que Jesus inspeciona a sua igreja. Jesus anda no meio da igreja. Jesus é o primeiro a julgar a igreja. Ele conserva a sua igreja. O texto diz que ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Essas 7 estrelas aqui, primeiro são os anjos das igrejas. Algumas traduções, alguns estudiosos, teólogos chegam a dizer que esses anjos são os pastores da igreja. Agora ele está conservando, ele está guardando na sua mão direita. As partes seguintes do verso vai dizer: ele anda no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Primeiro que julga a igreja em Jesus. Eu não sei se isso te assusta ou te conforta, mas Jesus anda no meio da igreja. O verso, a parte primeira, parte A do verso 2 diz assim: conheço as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. Às vezes a gente tem a ideia de Jesus sentado lá no trono, à destra do Pai, e ele está, mas ele também está no meio dos candeeiros que são as igrejas. Ele anda, ele investiga, ele exorta, ele procura edificar as igrejas. As 7 cartas escritas, querido, as 7 igrejas, Jesus está dizendo: eu não quero desistir de vocês. Por isso ele está exortando, por isso ele está corrigindo, por isso ele está andando no meio de nós. Precisamos voltar a ter o senso da presença de Deus nos nossos meios. Precisamos deixar os nossos cultos serem apenas mecânicos, rituais. Precisamos voltar a sentir a presença de Jesus andando pelo meio da igreja. Ele anda. Ele conserva na sua mão direita as estrelas, os candeeiros. Então a primeira mensagem aqui, a qual nós precisamos mencionar, é essa. Precisamos voltar a sentir a presença de Jesus. Precisamos voltar a sentir aquilo que os discípulos do caminho de Emaús sentiram. Vocês sentiram o coração de vocês queimar quando ele falava? A gente está vindo para a igreja muito mecânico. A gente está vindo para a igreja num ritual, numa cumprição de escala. Não. A igreja é lugar de recebermos direcionamento da parte de Deus. A igreja é lugar de recebermos exortação da parte de Deus, porque Ele nos ama, Ele conhece as nossas obras, e Ele está tentando nos corrigir. Ele está tentando tirar de nós o melhor óleo. Ele está tentando edificar a sua igreja. Ele está no meio de nós, precisamos sentir a presença dEle. Segunda coisa que nós precisamos entender é que Jesus agora começa a destacar virtudes. É aquela coisa: você vai chamar alguém para você dar um feedback, primeiro você começa destacando o quê? As virtudes. Ninguém começa logo falando dos erros, a gente começa destacando virtudes. Aí depois vai vir o mais. Mas tem um contra ti, isso e aquilo, não é?
A gente começa, isso está legal, isso está legal. E é assim que Jesus faz. Jesus vai destacar primeiro aqui uma igreja que era fiel na sua doutrina. Entenda, essa igreja estava cercada por perseguição, atacada por constantes heresias, mas ela permaneceu firme na palavra. Nós podemos ver isso a partir do verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, que é labor trabalho, era uma igreja que trabalhava, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Era uma igreja que sabia diferenciar o joio do trigo. Era uma igreja que identificava os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinos. Isso ela é uma igreja fiel. Então isso nós precisamos copiar. Precisamos também assim ser. Porque Jesus alertou lá em Mateus 7,15: há lobos vestidos de ovelhas no meio de vocês. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos permanecer firmes por meio da palavra. Eu tenho buscado aqui de forma veemente pregar a palavra, a Bíblia, não novidades, não subterfúgios, não coisas que atraem ninguém, mas a Bíblia. A Bíblia. Fazendo uma exposição fiel da Bíblia, sem qualquer outro tipo de subterfúgio. Nós precisamos ser uma igreja fiel à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 João, lá em 1 João 4:1 diz: precisamos testificar os Espíritos. Olha aqui o texto. Eles se intitulavam apóstolos, mas eles não eram. Tem muito apóstolo que está se intitulando apóstolo, mas não é não, querido. Não é. A gente precisa ter esse discernimento espiritual. Nós precisamos ter esse feeling espiritual. Nós precisamos ter esse cuidado. A igreja de Éfeso tinha esse discernimento espiritual. Ela tinha se tornado uma igreja intolerante com a heresia, intolerante com os pecados, com os pecados morais. E no verso 6, se você puder pular para lá, por favor, preste atenção, queridos. O verso 6 diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Alguns teólogos querem dizer que esses nicolaítas aqui é o que procede dos primeiros diáconos da igreja, Nicolau. A igreja estabelecida lá no primeiro século, na igreja primitiva em Atos, quando os apóstolos, quando os presbíteros não estavam mais conseguindo atender as mesas, atender as viúvas, eles fazem a instituição dos primeiros 7 diáconos da igreja. Diaconia significa diaconia de mesa, servir mesa. Diácono é servo, diácono é serviço. E um dos 7 diáconos, sabe quem era? Nicolau. Nicolau talvez foi esse que criou essa seita aqui, seita que estava no meio da igreja, os nicolaítas. Essa seita continua no meio da igreja. Ela mudou de nome, mas ela continua no meio da igreja. O que ela pregava, pastor? Pregava um evangelho liberal, pregava um evangelho sem exigências, um evangelho sem proibições. Eles queriam viver o melhor dos dois mundos. Eles queriam viver o melhor da igreja e o melhor do mundo. Essa seita continua existindo. Eles incentivavam eles a comer coisas sacrificadas, ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado, estimulavam a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso foi contra os nicolaítas. O texto que lemos diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Aí Jesus diz: as quais eu também odeio. Então era uma igreja que tinha esse discernimento espiritual. Era uma igreja que combatia as heresias. Era uma igreja que combatia os falsos mestres. E ela é louvada por isso. Nós precisamos também ser uma igreja que identifica os falsos mestres, os falsos ensinos. Nós precisamos ser uma igreja que declara a palavra de Deus.
Talvez se nós trouxéssemos aqui alguém que estava adivinhando CPF, RG, talvez a igreja estava lotada. Mas nós vamos continuar declarando a palavra de Deus. Não é o número, é a qualidade. Não é ver a igreja cheia, é ver as pessoas arrependidas. É ver as pessoas que têm as suas vidas mudadas e transformadas. E nós assim continuaremos, pregando a Bíblia, pregando a palavra. As pessoas hoje buscam a experiência do culto, não a verdade. Porque a verdade às vezes dói. Porque a verdade às vezes confronta. Porque a verdade às vezes diz: opa, o jeito que eu estou vivendo está errado. Eu preciso dar um jeito. Eu preciso mudar. A verdade faz isso conosco. E quem é nosso amigo verdadeiro? Fala o que para a gente? A mentira ou a verdade? A verdade. Quem é seu amigo, mesmo que seja uma palavra dura, vai falar a verdade para você. Vai dizer: olha, tu não está crescendo por causa disso. Olha, tu é imaturo nisso. Olha, tu não evoluiu, não avançou por causa disso e disso. Pessoas verdadeiras vão falar isso. Mesmo que naquele momento doa. A verdade dói. Não é querer trazer doutrinas novas, novidades, sonhos, visões. Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus. Esse evangelho é um evangelho sem cruz. E não, esse evangelho não é bíblico, querido. Não existe evangelho sem a cruz. Evangelho é renúncia, sacrifício, abdicação. Esse é o evangelho verdadeiro. É esse o evangelho genuíno. Eles não querem a Deus, eles querem só as bênçãos de Deus. O que determina o rumo de muitas igrejas não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores, o gosto de quem frequenta a igreja. Não, eu não vou falar disso porque tem uma pessoa lá na minha igreja que é assim o assado. Está errado, querido. Nós precisamos amar sempre o pecador, mas a prática do pecado precisa ser exortada e precisa ser apontada à luz da palavra de Deus. Então a igreja não pode se adequar ao gosto dos consumidores. A igreja prega a palavra, não que dá ibope. Tem gente pregando que dá ibope. Tem gente pregando que é bonito para ficar no corte e viralizar no TikTok e viralizar no Instagram. Tem muitos assim. A igreja está pregando um outro evangelho. O evangelho do descarrego, o evangelho do sal grosso, o evangelho da prosperidade material. Não, não é esse o evangelho que acreditamos. Amém? Vocês estão aí? Amém. Acreditamos no evangelho verdadeiro, genuíno. A palavra não é relativa, é absoluta. O que ela diz, está dito. Precisamos sair de ser uma geração analfabeta da Bíblia. As pessoas dizem: eu quero viver um avivamento. Mas antes precisa viver um abibliamento. Tem que ler a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Tem que se debruçar mais na Bíblia. Tem que se dedicar mais tempo na Bíblia. Em segundo lugar, Jesus vai dizer que essa era uma igreja que trabalhava. O texto, verso 2 diz: eu conheço o teu trabalho. Então, era uma igreja que não era só teoria, era prática, eles trabalhavam. Isso, Jesus está apontando as virtudes da igreja. Essa palavra no grego, corpus para trabalho, descreve um trabalho que faz suar. Descreve um trabalho duro, um trabalho que nos deixa exaustos. A classe de trabalho que demanda de nós reserva de tempo, concentração mental, labor, trabalho intenso. É assim que trabalhamos para o Senhor, querido. Trabalho para o Senhor envolve suor, envolve sacrifício. A música que cantamos aqui, a Belinha cantando no final, é linda, mas se não for praticada, é Ele que nós gastamos os nossos dias, a nossa vida, que nós perdemos tudo. É isso mesmo? É isso mesmo que nós temos vivido? Você tem gastado os seus dias, tem botado labor, trabalho nos pés do Senhor, para o Senhor? Aí fica uma pergunta para você. Essa era uma igreja que trabalhava. Os crentes eram engajados, não eram crentes espectadores. A congregação se envolvia, não era apenas um auditório, era uma congregação
congregação que se envolvia, era uma congregação engajada, era uma congregação que trabalhava. A igreja não vivia apenas também nos intramuros. A gente era uma igreja que não ficava só com programações dentro da igreja, mas fazia programações fora da igreja. Fazia ações sociais, fazia evangelismo, fazia outras coisas. Essa era a igreja de Éfeso. Tem muitas igrejas se deleitando apenas em si mesmos. As programações deles é só para eles. Os cultos deles é só para eles mesmos. Não, querido. Igreja, eclésia, chamados para fora. Precisamos também sair dos muros. Precisamos ir para fora. Precisamos declarar para as pessoas que Jesus ama, cura, salva, restaura. Precisamos fazer ações sociais. Precisamos fazer evangelismo. Precisamos. Agora em julho vamos fazer o nosso primeiro ano de igreja. No planejamento para esse dia, a gente tem se perguntado o que a Farol tem sido relevante para essa cidade. Porque não é fazer coisas só para nós, é ser relevante para a cidade, fora da placa, fora do aspecto litúrgico. E é isso que nós temos que perguntar. O que Jesus diz a teu respeito? Você é trabalhador? Você é um operário do Senhor? Você é um soldado do Senhor? Nós temos sido uma igreja que trabalha, uma igreja que se envolve, uma igreja que diz: eu estou aqui, Pai, conta comigo, eu estou fazendo pouco, eu quero fazer mais. Nós temos sido assim. Nós temos sido um ramo frutífero da videira verdadeira, um ramo que dá frutos, um ramo de árvores frondosas. Nós temos sido assim. Essa é uma pergunta para você. Você tem sido um membro dinâmico, trabalhador do corpo de Cristo? Esse aspecto a igreja de Éfeso foi elogiada. Em terceiro aspecto, ele diz: era uma igreja perseverante nas tribulações. A continuação do verso 2: como a tua perseverança. Não era fácil ser crente nessa igreja. Imagina você morar em Éfeso, uma cidade totalmente dominada pela imoralidade, pela idolatria, pelo ocultismo, pela bruxaria. Não era fácil ser crente em Éfeso. Não era modismo ser crente em Éfeso. Não era. Era duro. Era difícil. Deixa eu falar para vocês. Chegará um dia onde ser crente não vai ser mais modismo. Vai exigir muita perseverança. Vai exigir muito de nós. O culto vai se tornar difícil. Porque vai ter perseguição, vai ter injúria, vai ter zombaria. Você está pronto? Você viria para a igreja se as pessoas vendo você com a Bíblia debaixo do braço, que nem isso nós andamos mais com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas zombassem de você, falassem de você? Eu sou de um tempo que eu, como adolescente, como jovem, eu ia para os cultos com a Bíblia debaixo do braço, isso mesmo. E aí eu passava pelas praças da minha cidade e um dizia: olha o fanático, já vai para a igreja de novo, já não sei o que, ficava soltando piada para mim. Mas eu ia, eu estava lá. Essa era uma igreja perseverante. Essa era uma igreja que não se dobrava à adoração a Diana dos Efésios. Uma igreja que não se deixava seduzir pelos falsos ensinos. Uma igreja que enfrentava as provas. Olha o verso 3. E tens perseverança. Segunda vez que o apóstolo usa a palavra perseverança. E tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Geralmente no meio da afronta, geralmente quando estamos sendo apontados, acusados, o que a gente acontece conosco? Nós esmorecemos. A gente desanima. Essa igreja não. Se manteve fiel. Se manteve perseverante, como o verbo é usado aqui. E nós temos permanecido fiéis em meio às afrontas que enfrentamos? Às vezes as afrontas começam dentro da nossa casa, dentro do nosso próprio lar. A gente começa a se posicionar, começa a vir com mais constância para a igreja,
e ao invés de recebermos palavras de incentivo, as primeiras palavras contrárias é de quem é da nossa casa. Virou crente agora? Você tem sido perseverante? Você tem suportado essas provas por causa do nome de Jesus? Você tem enfrentado as perseguições, as injúrias? Alguns daqui sabem, há algum tempo atrás, uma pessoa do nada falou mal de mim, me expôs nas redes sociais. Alguns daqui sabem. E eu fiquei muito mal com aquilo. Fiquei mal mesmo, porque uma coisa é você fazer e estar sofrendo as consequências do ato. Outra coisa é você não ter feito e estar sofrendo essas coisas públicas. É chato. Eu fiquei cabisbaixo, eu esmureci. Passei um dia e esmureci. Quis ir na justiça própria. Quando foi domingo passado, eu cheguei em casa do culto. Ou foi domingo retrasado. Quando eu chego em casa, tinha uma mensagem no meu direct. A mensagem no meu direct era um pedido de desculpa dessa pessoa que falou tanto de mim nas redes sociais, me pedindo perdão, perguntando se eu perdoava. Eu digo: que é isso, meu irmão? Você está muito mais do que perdoado. Eu que lhe peço desculpa também por alguma coisa. Que Deus te abençoe grandemente. Queridos, não se justifique com as pessoas. Faça o seu trabalho com labor, com perseverança, aguente, suporte, porque quem nos justifica, é Deus. Amém? Quem nos justifica é Deus. Essa era uma igreja que aguentava, que suportava. Hoje nós queremos um evangelho só de benefícios. A gente quer um evangelho só de vem a nós. A gente quer um evangelho só das mãos de Jesus. É o que Jesus pode me dar, o que Jesus pode fazer por mim. É um evangelho que não tem cruz. É um evangelho que as pessoas querem a salvação, mas não querem se converter. Como assim? Como eu quero ser salvo, eu não me converto, eu não me arrependo. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Amém? Você está aí? A igreja contemporânea está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. Nós estamos preferindo ser reconhecido pelo mundo a ser conhecido pelo céu. Você quer ser reconhecido pelo mundo ou conhecido no céu? Você quer ser aplaudido na terra ou você quer ter o teu nome confessado diante do Pai pelo Filho lá no céu? É essa igreja que nós precisamos nos tornar ser. Uma igreja que não está preocupada com palmas, uma igreja que não está preocupada com reconhecimento, uma igreja que não. Queridos, isso tudo acontece de forma natural. Isso tudo acontece de forma consequência ao trabalho, consequência à perseverança. Agora, a partir do verso 4, feitos elogios, Jesus agora vai fazer as críticas. É muito bom quando ainda está no período de elogio. Quando a pessoa está só te elogiando. Olha, tu é pontual, né? Tu vai fazer o teste RH. Eu sou pontual, eu sou bom com equipe, eu sou disciplinado. Aí quando entra no trabalho, é o primeiro a fazer confusão com a equipe, chega atrasado. Na hora do RH é lindo. Agora Jesus vai começar a dizer os males. Agora Jesus vai começar a dizer: mas eu tenho contra ti isso. Primeira coisa que eu quero pontuar: tu tem maturidade de escutar as exortações, ou você só gosta de escutar elogio? Elogio é maravilhoso, não é? Mas e as críticas? E o feedback para correção? Porque quando nós fazemos um feedback, é o quê? Para fazer correções. Você leva para o teu pessoal? Você já quer fazer justiça própria?
Você já quer responder de forma impulsiva. Tem gente que é assim, que não consegue receber um direcionamento por mais simples. Imagina quando receber um pesado. Agora Jesus vai começar a fazer as críticas. O verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonar-te o primeiro amor. Ele já começa falando simplesmente isso. Eu tenho contra ti, a igreja de Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor. Pastor, mas era uma igreja que trabalha. Pastor, mas é uma igreja perseverante. Pastor, mas é uma igreja que tem ortodoxia. É uma igreja que está firmada na palavra. Pastor, eles têm todas essas virtudes. Jesus agora começa a descrever o que precisa ser corrigido. A maioria de nós, por que não a totalidade de nós, temos coisas a serem corrigidas. Eu tenho coisas a serem corrigidas em mim. E eu tenho hombridade para reconhecer isso. Eu não sou o super querubim, eu não sou nada. A Nath iniciou o culto aqui lendo uma parte lá de Mateus que eu gosto muito. Eu sou um jumentinho que Jesus monta em cima, e se ele sair de cima de mim, eu vou ser enxotado, eu vou ser zombado. Tem gente se achando demais. Todos nós temos coisas a serem corrigidas. Todos nós. Então, Jesus começa a dizer: olha, vocês estão deficientes nesse ponto. Nesse ponto vocês estão falhando, igreja de Éfeso. Vocês estão desconectadas da prática da piedade e do exercício do amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Esses convertidos de Éfeso tinham experimentado nos primeiros anos de sua conversão um amor, uma luta contra os falsos mestres, um ódio contra as heresias implantadas. Mas tudo isso parece que trouxe um endurecimento aos sentimentos. As atitudes ficaram rudes, ao tal ponto de esquecerem uma virtude tão importante: o amor. Entenda, pureza de doutrina, fidelidade da palavra e lealdade não são substitutos do amor. Não são. Por que nós abandonamos o primeiro amor? Talvez assim como a igreja de Éfeso, se você lembrar, nós vamos já falar sobre isso. Você lembra de quando você se converteu? Você lembra o tempo que você gastava na leitura da palavra? Você lembra o tempo que você orava? Você lembra que você não perdia uma programação da igreja? Você lembra que você chorava com mais facilidade da casa de Deus? Quem lembra disso? A igreja de Éfeso está sendo exortada nesse sentido. Vocês se tornaram uma igreja teologicamente boa, vocês se tornaram uma igreja, uma boa ortodoxia, vocês se tornaram uma igreja fiel à palavra, vocês combatem as heresias, vocês combatem os ensinos heréticos, vocês são trabalhadores, vocês são perseverantes em meio às tribulações, mas está faltando amor. Uma esposa pode amar o seu esposo, pode fazer tudo por ele, mas não amá-lo da mesma forma, com a mesma intensidade. Jesus diz assim lá nas suas biografias: ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu conhecimento. Nós não podemos fazer as coisas pela metade, de forma parcial. Não, isso não está amando. E nós abandonamos o nosso primeiro amor quando nós substituirmos a Jesus, o amor a Jesus, pela ortodoxia e pelo trabalho. Essa era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha devoção ao trabalho, mas era uma igreja que estava deixando o amor.
Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons, nossa própria ortodoxia não tem valor nenhum. É o que Paulo diz na carta aos Coríntios, lá no capítulo 13. Jesus está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Aprenda isso. Se você só se sente como um obreiro, como você está trabalhando, mas você não está se deleitando no Senhor, tem um erro aí. Tem uma coisa errada. Ah, pastor, eu vou deixar de trabalhar. A igreja era trabalhadora e foi elogiada por isso. Agora uma coisa é estar trabalhando, se cansando, se frustrando, e não está se deleitando no Senhor. Não está tendo amor pela obra do Senhor. Não está tendo amor pelas vidas. É diferente. Jesus ama mais a sua vida do que o seu serviço. Amém? Jesus ama mais você do que o que você pode fazer para Ele. Isso é amor. Odiar o erro, o mal, não é o mesmo que amar a Cristo. Era uma igreja que odiava o erro, os erros das heresias, o mal, mas não amava a Cristo do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma força. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. A igreja é o trabalho de Deus, mas se ela está tomando o lugar de Deus na sua vida, está na hora de você sentar, corrigir rotas, porque está alguma coisa errada. Isso vai te frustrar, vai te cansar. Depois você vai ainda dizer que a igreja é assim, que o líder é assim, que fulano é assim. Porque agora é assim que acontece. Lembre, essa igreja teve 3 pastores. Teve Paulo, teve Timóteo e depois teve o apóstolo João. 3 pastores. Você tem alguma coisa a falar de Paulo, a não ser que ele é carrancudo, meio irado às vezes, mas era Paulo. Depois ele via Timóteo, características diferentes. Timóteo era mais tímido, era mais contido nas palavras. Depois ele manda alguém do amor, o apóstolo João. Teve 3 pastores. Olha lá. O teu serviço na igreja está te deleitando na presença dele? O teu serviço na igreja é um peso? O teu serviço na igreja é um fardo? Se for, querido, é tempo de corrigir algumas coisas. É tempo de corrigir algumas coisas. Porque depois nós vamos... A tendência é nós abandonarmos o amor. Virou um peso, virou um serviço, virou uma coisa que eu faço quase como uma obrigação. Não. Não. A minha mulher perdeu a avó hoje e eu estou aqui. E não é um peso para mim. É amor. Amor. É amor por vidas, é amor pela igreja, é amor por almas. Eu não estou aqui por peso, eu não estou aqui nem longe de mim. Pastor, tem hora que você está cansado? Quantas vezes? Várias vezes. Tem hora que... Várias vezes. Mas eu não vou deixar o cansaço fazer com que eu venda a minha primogenitura por um prato de lentilha. Não vou. Eu não vou trocar o que Deus me deu pelo momento do cansaço, da fome, para satisfazer somente as minhas necessidades naturais. Eu não vou. Tem gente fazendo isso. Está com fome, está com necessidades básicas a serem atendidas e está trocando o que Deus te deu por qualquer prato de comida. Eu vou repetir, o trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Se você está servindo e não está tendo tempo de devocional na sua casa, você não está tendo tempo de oração, de intimidade com Deus, você não está tendo tempo de se aprofundar na palavra de Deus, de gastar tempo com Ele, de chorar na presença dEle, está errado. Está errado.
Eu estou servindo na igreja, mas está tendo tempo com Deus da igreja? Está tendo tempo? Você tem que se perguntar. É uma pergunta sua para Deus. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que trabalho para Ele. Deus sempre buscou relacionamento. E o trabalho é importante, mas não vem antes do relacionamento. O relacionamento é primeiro. Relacionamento é primeiro. Deus não buscou o homem na viração do dia dizendo: cadê? Tu já começou o teu trabalho? Tu já começou a dar nome aos bichos? Não. Ele queria relacionamento com o homem. É o que Deus sempre buscou de nós. Por que a religião às vezes fica tão pesada? Por que a gente está cheio de mazela? Precisa aceitar Jesus, precisa se reconciliar, e a gente pensa várias vezes de forma racional e não fazer. Sabe por quê? Porque a religião se tornou um peso. E nunca se tratou de religião, sempre se tratou de relacionamento. Sempre. Sempre. O que Ele quer fazer com você é se relacionar com você. A igreja não é para pessoas perfeitas. Ah, pastor, mas eu ainda estou vivendo nessa prática do pecado. Ah, pastor, mas eu vou ser excluído pela igreja. Então a igreja está fazendo as coisas erradas. Porque os processos são graduais, querido. Jesus diz: venha do jeito que você está, vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha do jeito que você está. Aqui o Senhor vai te curar, vai te tratar. Deus está mais interessado em você do que o trabalho que você faz para Ele. Amém? Vocês estão aí? Também abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído por zelo religioso. Nós defendemos a nossa teologia, a nossa fé, as nossas convicções, estamos prontos para sofrer por elas, mas não estamos mais nos deleitando no Senhor. Sabe quando você está no seu trabalho, quando você está em casa, e você coloca um louvor e do nada você está chorando? E do nada você está... Eu passo o dia trabalhando e com o meu iPad aqui, assistindo algumas coisas que eu gosto, e tem hora que eu me vejo no mundo de Nárnia. Eu estou chorando por um louvor que eu escutei, eu estou chorando por uma ministração que escutei, eu estou chorando por um conhecimento a qual o Senhor... Você está se deleitando no Senhor. Tem gente que diz: mas eu tenho que ter conhecimento teológico, eu tenho que ter... Tudo bem, temos que aprender, temos que nos aprofundar na palavra, eu sou o principal adepto a isso. Mas não deixe isso substituir o apego e o deleite em Deus. Não deixe. Os fariseus eram assim, queridos. Eram zelosos na lei. Mas aquilo se tornou só um ritual mecânico. Aquilo se tornou só as suas 613 leis que eles tinham que cumprir de forma mecânica, e esse amor foi esfriando. O coração foi ficando seco. Quando tem muito conhecimento teológico, mas a gente não chora mais na presença de Deus, não se afeiçoa mais a Deus, a gente precisa corrigir. A máquina está funcionando, mas a motivação talvez não está certa. Talvez não é Cristo, mas que está no centro. Eu quero fazer o meu trabalho, porque eu quero atingir essa função na igreja. Está errado. Está errado. Não é assim que as coisas acontecem no reino. Você faz para Jesus primeiro no secreto. Você faz sem buscar nada em troca, e Ele te recompensa de forma pública. É assim que funciona, querido. Senão a motivação está errada. Crentes que conhecem a Bíblia, mas não choram mais na presença do Deus da Bíblia. Se perguntar alguma coisa da Bíblia, sabe, mas não tem mais amor, não tem mais esse encanto, não chora, não se quebranta. Crentes que sabem teologia, mas a verdade já não nos comove.
Crentes que morrem em defesa da fé, atacam a heresia como escorpiões do deserto, mas não amam mais o Senhor com a mesma devoção. Vocês estão entendendo? Crentes que trabalham muito, mas não estão contemplando o Senhor na beleza da sua santidade. Também abandonamos o amor quando nós começamos a examinar os outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso identificava o erro herético no outro, os falsos profetas no outro, mas estava incapaz de olhar para dentro de si e dizer: eu estou sem amor, eu estou sem piedade. A gente é muito bom de apontar o erro dos outros e esquecemos de olhar para dentro de nós. Olhe para dentro de você. Na ceia nós fazemos isso. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se o homem a si mesmo. Se examine, faça uma investigação interna, olhe as suas motivações, olhe por que você está vindo à igreja, como você está servindo a Deus, como você está fazendo um trabalho para Ele. Observe, analise. Essa igreja tinha doutrina, mas não tinha amor. Tem igreja assim, tem doutrina, mas não tem amor. Identifica mal doutrinário nos outros, mas não identifica a frieza do amor em si mesma. Identifica a heresia nos outros, mas não a sua própria apatia espiritual. Tem gente apática. Qual foi a última vez que tu chorou no culto? Qual foi a última vez que a palavra penetrou no teu coração e tu: opa, é comigo. Não é com o outro não. Olha, essa palavra era tão boa, mas o fulano não veio hoje não. Não é o fulano não, é você mesmo. Não, mas eu tenho uma posição na igreja. Não importa. Não importa. Isso não importa. E a partir do verso 5, o que é que Jesus faz? Jesus condena a igreja? Não. Ele aponta qualidades, ele aponta correções a serem feitas. E a partir do verso 5 ele vai dizer assim, ele vai apontar para uma correção, ele vai apontar para um recomeço, ele vai dizer: lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, veio a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esse é um Deus que está dizendo: olha, eu quero dar uma outra chance a vocês. Eu quero fazer com que vocês corrijam aquilo que eu estou apontando. Eu quero que vocês lembrem. Lembrem de onde vocês caíram. O profeta Jeremias chega a dizer em Lamentações 3:21, se não me engano: traga à memória aquilo que te traz esperança. A gente precisa fazer isso. Que é lembrar. É lembrar como eu era nos meus primeiros dias de conversão, nos meus primeiros meses de conversão, como eu tinha zelo pela leitura da palavra, como eu tinha vontade de orar, de estar na presença do Senhor. Eu não era batizado ainda e eu ficava ali, pedindo um dom, pedindo. Hoje a gente não pede mais. Lembra de onde você caiu. É como você voltar ao quarto a qual você morava. Meu Deus, quantas noites eu me debrucei aqui em oração. Quantas noites eu gastei aqui orando, lendo a Bíblia, me dedicando. Quantas noites eu ficava aqui simplesmente só na presença do Senhor. Não, mas hoje eu estou no outro nível. Hoje eu já sou assim. Hoje eu já sou desse jeito. Hoje eu já ocupo um cargo. Cargo sem piedade e amor não adianta de nada, querido. Volte a lembrar onde você caiu. O que Jesus está dizendo para nós: lembra aquilo que te traz esperança. O passado
Precisa tornar-se um presente vivo. Não basta saber que é preciso arrepender-se. Eu preciso me perguntar para onde eu tenho que retornar. Por isso ele diz: lembra de onde caíste. Para que ponto eu me desviei? Em que ponto eu me afastei? Em que ponto? Não é retornar para qualquer lugar, porque se assim for, eu vou entrar em outros descaminhos. Eu preciso voltar para o lugar onde eu caí, aonde eu me afastei. A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não está sendo dito isso. Não lembre no teu pecado, mas aonde você caiu. Sabe quando começou o caminho de restauração do filho pródigo? A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele lembrou da casa do seu pai. E ele disse: na casa do meu pai tem servos, que tem isso, tem aquilo. Ele lembrou, querido. O Senhor está colocando no seu coração: lembre de novo a volta para o caminho do seu pai. Lembre de novo a volta para o lugar onde você caiu. Em seguida, Jesus diz: arrependa-te. Lembra-te, pois, de onde caíste. Depois ele diz: arrependa-te. Entenda, arrependimento não é choro. Tem gente que chora, e está maravilhoso, precisando chorar. Mas se esse choro só é choro de remorso, se esse choro é só fruto do emocionalismo, aqui eu não trabalho com emocionalismo, querido. Aqui eu trabalho com a palavra. Eu não estou preocupado se vai vir 20, 30 para cá para frente. Não estou preocupado com isso. Porque eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia e ela vai encontrar o caminho que lhe apraz. Eu não trabalho com emocionalismo. Choro, fruto do emocionalismo, ele não gera nada. Esse arrependimento a qual Jesus está dizendo aqui, não é só emoção, é atitude, é mudança. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas ele voltou. Ele tomou uma atitude. Tem gente que se lembra: olha, quando eu era ali, aí escuta um hino antigo, aí... mas não está fazendo o caminho de volta, não está se arrependendo. Essa é a diferença entre Pedro e Judas. Arrepender-se é mudar a mente. Arrepender-se é mudar a nossa direção, é voltar-se para Deus, é deixar o pecado. Não é só chorar, não. É fazer um caminho de volta, é ter atitude, é romper o que está entristecendo o Senhor. O Senhor está dizendo para mim voltar. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. E ele, em terceiro lugar, diz: e volta à prática das primeiras obras. Não é arrependimento e depois arrependimento de novo, mas um arrependimento e depois os frutos do arrependimento. Tem gente que se arrepende, mas volta a pecar de novo. Aí depois se arrepende de novo e volta a pecar de novo. É o arrependimento e depois os frutos do arrependimento. Quais os frutos? Eu voltei às minhas primeiras obras. Eu voltei a fazer aquilo que eu fazia antes. Eu voltei. Isso é fruto, querido. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. É tempo de você voltar-se para Jesus. Você que se afastou dele, está frio. Você sabe que está distante do Senhor. Você sabe que está andando desconforme a sua palavra. Você conhece a palavra. Você conhece. É tempo de lembrar onde você caiu. É tempo de arrepender-se. É tempo de voltar às primeiras obras.
Toda carta dessa termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu oro hoje pedindo para que o que você está ouvindo aqui, não da minha parte, mas da parte de Deus, você não endureça o seu coração. Porque você não está endurecendo para palavras vindas da minha parte. Você está endurecendo para a palavra de Deus. E Jesus faz uma solene advertência aqui. Ele diz: lembra-te de onde caíste. Ele diz: arrepende. Ele diz: volta às primeiras práticas. Mas a parte B do verso vai dizer assim, ó: e se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está fazendo uma advertência. Jesus está dizendo: olha, caso você não se arrependa, eu vou remover o candeeiro que está no meio de vocês. Candeeiro é feito para brilhar. Nós fomos chamados para ser luz. Fomos chamados para ser sal. Se nós não nos arrependermos daquilo que o Senhor está nos orientando, não estamos brilhando como Ele deseja que brilhamos. Entenda, a igreja não tem luz própria. Ela só reflete a luz de Cristo. Se Jesus retirar o candeeiro, não tem mais luz, querido. Se não temos intimidade com Deus, não temos brilho. Se não amamos, não temos brilho. Nenhuma igreja tem lugar seguro e permanente no mundo. Nenhuma. Por isso você vê igrejas abrirem e igrejas fecharem. Nenhuma tem lugar permanente no mundo. Estamos a todo tempo em julgamento, porque o Senhor está andando no meio de nós, julgando as nossas obras, julgando as nossas atitudes, fazendo apontamentos para nós. Olha, eu elogio vocês isso, mas vocês precisam corrigir isso. Se vocês não corrigirem, eu vou tirar o candeeiro do meio de vocês. Igrejas que se tornaram museus, igrejas que acabaram, igrejas que fecharam. Por quê? Porque não escutaram as orientações de Jesus para eles. O juízo começa por onde? Pela igreja. O juízo começa pela casa de Deus. Antes de Deus julgar o mundo, Ele julga a igreja. Você sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso acabou. Pesquisa depois no Google, igreja de Éfeso, só ruínas. Está lá na Turquia, só ruínas. Foi o problema do pastor? Foi não. Teve Paulo, teve Timóteo, teve João. Não foi problema do pastor. Foi problema de não escutar os direcionamentos do Senhor. Foi problema de endurecer o seu coração para não receber as exortações da parte do Senhor. A igreja de Éfeso acabou. Não existe mais a igreja de Éfeso. Só ruína. E a cidade de Éfeso, pastor, acabou também. Deixou de existir. Hoje é só lembrança. Só ruínas. Candeeiros que foram tirados do seu lugar. Porque não tem luz. E se não tem luz, é porque não tem amor. Eu quero encerrar. O louvor pode subir. 1 Coríntios 13, se você puder abrir. Primeira Coríntios 13, os versos 1 a 3. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso
me aproveitarão. Eu posso ter dom, eu posso falar hebraico, posso falar grego, posso dominar isso, posso dominar aquilo. Se eu não tiver amor, nada certo. E Jesus conclui essa advertência à igreja de Éfeso. Os versos 7 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Todas as cartas vão encerrar com meio que uma recompensa. Porque a igreja pode acabar, mas sempre fica um remanescente fiel. É como se esse caminho de perseverança conclui com os vencedores. Conclui com aqueles que escutaram o que Deus direcionou, e eles são os vencedores. Ao vencedor, dar-te-ei de comer e de se alimentar da árvore da vida. Queria que você fechasse os seus olhos.